Glória a Deus por mais uma manhã e essas mulheres animadas cantando esses hinos lindos. Deus continue abençoando vocês de forma poderosa, todas as mulheres de fé aqui nessa casa. Obrigada mais uma vez ao pastor Mazen por nos receber e dessa vez a minha família, né? Deus seja louvado pela vida do pastor Mazen, a sua esposa Alessandra, missionária Silvia, que fez um arroz de crente salvo para mim. Glória a Deus. Tem gente que deixa Deus usar, né, gente? Olha, eu disse para o meu marido, que arroz poderoso, feito no coco. No óleo de coco, a cara da riqueza, viu? Obrigada. A senhora é uma bênção. A gente não esquece mais a senhora. Eu sempre falo para o meu esposo que são os pequenos detalhes que fazem grande diferença. Deus abençoe meus amigos do coração, o Hélida e o Antônio. O Antônio levantou cedo hoje para fazer panqueca americana para o Gabriel. Fala a verdade. Você está com uma moral, né, Gabriel? Deus abençoe essa família que eu amo muito. Eu considero a Hélida minha irmã do coração. Que Deus continue te abençoando, prosperando a sua casa. Obrigada porque você está nos recebendo. E todos os dias eu já estou orando para que o Senhor prospere muito mais a sua história dentro desse país. Estou com meu marido, faz assim, a cara da riqueza. Deus não ia me dar coisa ruim, né, meu filho? Deus só me dá coisa boa. 9 anos orando, você pode dar um glória, irmão? Isso é resposta de oração. E ele casou sabendo que eu era braba. Melhor ainda. Deus seja louvado. Não é não, pastor Mazen? Deus seja louvado. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. No livro de Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 6. Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 6. Deus seja glorificado por esse dia. E eu posso dizer que Jesus está aqui nessa casa. Vamos lá? Juízes, capítulo de número 5, verso de número 6. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Vamos juntos? Diz, nos dias de Sangar. Vamos colocar de pé? Alguns já se colocaram, então vamos todos. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos. E os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora. Como é o nome dela? Vamos de novo, o nome dela? Me levantei. Por mãe em Israel, me levantei. Você pode dar um glória a Deus pela palavra? Podeis tomar os seus assentos. Repita comigo essa manhã, diga esta manhã. Deus, eu acho que só tem alguém aí que não está dizendo não. Vamos de novo, esta manhã. Deus vai nos levantar para um novo tempo. Diga, eu creio. Eu faço parte deste novo tempo. Você consegue dar um glória aí para Jesus? Você já sabe que eu sou uma pregadora barulhenta. Eu até tentei assim pregar bem tranquilinha, mas não consegui até hoje. Mas tomara que você sentou perto de alguém assim, cheio do Espírito Santo. Quando eu recebi o tema desse evento, eu fiquei tão feliz. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres usadas por Deus. E é isso que Deus quer nessa última hora. Mas eu estava sentada ali e conversando, pedindo a direção de Deus e me veio à mente essa pergunta. Será que nós temos sido essa mulher cheia do Espírito Santo? Será mesmo que você tem se posicionado para ser essa pessoa cheia do Espírito Santo? Leve essa pergunta hoje para sua casa e pense um pouco sobre isso, porque o maior desejo de Deus é nos encher da sua presença. Eu vou dizer de novo para você soltar um glória. O maior desejo de Deus é nos encher da sua presença. O texto em epígrafe que nós lemos vai nos falar sobre o cântico de Débora. Mas lá no capítulo 4, o verso de número 4, vai nos falar a narrativa bíblica sobre quem é Débora. O verso de número 1 do capítulo 4 diz que, por um tempo, Israel passa
desobedecendo a ordem de Deus. Israel sai do propósito de Deus. O capítulo 4, verso 1, traz o cenário deste tempo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que os filhos de Israel saíam do propósito, do governo de Deus, ou melhor, do alinhamento de Deus, eles vão sofrer as consequências dessa atitude. A Bíblia diz que Israel, de novo, por um tempo, está desobedecendo a Deus. Verso 2 vai dizer: o que é que Deus faz com este cenário de desobediência? Deus os entregou, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. A Bíblia diz que Deus entrega os filhos de Israel na mão de Jabim. A propósito, este é um tempo que eles começam a ser, mais uma vez, sofrendo na mão do rei Jabim, na mão do exército opressor, na mão do exército que era contra os filhos de Israel. A Bíblia diz que Cícera era comandante desse exército e por 20 anos, me ajuda a pregar, quantos anos? Por 20 anos, eles são oprimidos, assolados agora pelo exército inimigo. Oxalá alguém observa este cenário e possa entender, mesmo nos dias de antes, dos nossos antepassados, quando nós olhamos as narrativas e a história bíblica, que Deus entregava Israel na mão dos seus inimigos, a fim de que eles se voltassem ao Senhor, a fim de que eles reconhecessem os seus maus caminhos, a fim de que eles se humilhassem diante da soberania de Deus, a fim de que eles reconhecessem quem era o seu Senhor. Oh, eu sinto graça. Como antigamente, Deus continua sendo o mesmo, porque a Bíblia diz, e deixa eu ver se você recebe isso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele toda a exaltação. Você consegue glorificar a Jesus por isso? Ele é o mesmo. Oremanassúria. Às vezes nós olhamos o cenário e a gente diz assim: como é que pode alguém passar por isso estando dentro da igreja? Meu Deus do céu, me ajuda aqui. Porque estar dentro da igreja não é sinal que eu estou obedecendo a Deus. Porque muita gente pode estar por estar. A Bíblia já diz isso. Deus olha para Israel em uma certa ocasião e diz: vocês me adoram com a boca, mas o coração está longe da minha presença. Glória a Deus, e nós adoramos a Jesus quando você vem ao santuário, vem à presença de Deus para receber a porção do Senhor. Mas não é só isso. O Senhor quer de nós uma entrega. O Senhor quer de nós o nosso coração por completo, 100% voltado ao altar. Você está aqui ou não? Deus não quer que você apenas venha, mas Deus quer que você sirva aqui dentro, sirva lá fora, sirva no trabalho, sirva na faculdade. Tem alguém para receber isso? Aonde você estiver, sirva a presença de Jesus por completo. Ao contrário disso, quando eu sinto graça, quando eu não me entrego por completo, quando eu sirvo por servir, quando há em mim uma desobediência a honrar ao Senhor, Ele permite, me ajuda aí, Ele permite que você seja entregue a situações desagradáveis. E até mesmo na mão dos inimigos. Aí você fica dizendo: meu Deus, por que eu estou passando por isso? E aí Deus me toma nessa manhã para dizer para alguém: você precisa reavaliar a sua rota. Você precisa dar uma observada nos teus caminhos. Como o texto mesmo diz: examine, pois, o homem a si. Vamos de novo, a si? O texto não está dizendo, é o outro que vai vir dar uma sacudida. Glória, porque Deus usa às vezes alguém para nos sacudir mesmo. E às vezes precisa. Para você se dar conta de onde você está e de onde Deus quer te levar. Então Deus usa pessoas, usa profetas, usa profetisas, usa pastores, como um canal de Deus aberto, como ungidos do Senhor, para nos direcionar. Mas tem hora que as distrações, as circunstâncias te levam tão para longe da presença,
que Deus começa a te apertar. Ou é só eu que já passei por isso? Não é não? Aí você começa a questionar, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou vivendo isso? E aqui está um texto claro dizendo, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus os entregou. Irmã, Deus entrega. A Bíblia está dizendo que Ele mesmo entregou Israel por 20 anos na mão do exército inimigo. Então eles vão ser oprimidos, eles vão ser humilhados. Eles começam a sofrer tantas situações desagradáveis que a Bíblia diz que politicamente eles são fragilizados, economicamente eles são fragilizados. A vida familiar, a religião, a política está uma crise instalada. E quando eles olham essa crise instalada, oh glória, a uma mulher de Deus que olha essa situação e vê uma oportunidade de Deus se manifestar. Deixa eu profetizar para quem veio da glória nesse culto. Deus quer se manifestar na crise, no cenário que você está vivendo. A glória dele quer se revelar. Se tem um cenário poderoso, ou eu sinto Deus, para a manifestação de Deus, é quando você olha e diz, não tem mais jeito. É quando você diz, para mim a porta fechou, para mim não tem saída. Olha a situação que eu estou vivendo. Eu não sei quem Deus vai levantar, mas eu acredito que é você que o céu vai colocar de pé nessa situação. Nesse texto, esta mulher que é esposa, profetiza, cheia de sonhos, porque o texto vai dizer que Débora é esposa, ela tem uma família, ela tem um lar, ela tem uma casa, mas além de ser esposa, ela é profetisa. Deus escolheu Débora para um propósito. Deus te escolheu, sabendo de todas as suas fragilidades, sabendo dos seus limites, sabendo da situação que você se encontra, mas Deus te escolheu. Por favor, diga para alguém do lado, Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, oh glória, derecalabarachúria, Ele se responsabiliza. Eu vou dizer de novo. Quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza. Às vezes eu estou andando de avião, eu fico olhando assim, e eu me lembro da minha mãe, que hoje já dormiu no Senhor, Jesus já levou minha mãe. Ela dizia assim, você nasceu para uma missão. Eu era pequena e minha mãe dizia assim, eu dizia, mãe, mas deixa eu ir lá, deixa eu ir com meus amigos. Eu era adolescente, mãe, deixa eu sair. E ela dizia, Deus mandou cuidar de você para Ele, eu não posso deixar você ir a qualquer lugar. Até eu entender isso. Ela dizia, se eu te soltar demais, Deus vai cobrar de mim. Porque antes de você nascer, Ele já tinha me dito, você tem uma missão. Ela passava a mão na minha cabeça, missionária, e dizia assim para mim, você vai para muito longe. E eu dizia, minha mãe deve estar doida, porque a gente é pobre, eu vou para onde? A gente não tem nada. A gente mora numa casa de 2 cômodos. Aí, às vezes, minha mãe estava fazendo arroz e ela dizia, se ainda vai para a África, se ainda vai para aquele lugar, como é que chama aquele lugar? Estados Unidos, acho que é isso. Você vai para esse lugar também. Eu era só uma menina de 14 anos, de 15 anos. Quem olhava e dizia, vai para onde? Mas o céu já tinha levantado alguém para dar direcionamento. Demarassúria, estou arrepiada. Deus toma minha boca para dizer, você não precisa de muita gente para acreditar. Você precisa de Deus para trilhar um caminho e acreditar nas promessas divinas. Para de fazer de vítima, dizendo, mas eu não tenho ninguém que me ajuda, mas eu não tenho ninguém que paga a minha passagem, mas eu não tenho ninguém para me apoiar. E Deus toma minha boca para dizer para alguém, você tem a minha presença, e a minha presença é tudo o que você precisa. Você está entendendo? Aí às vezes eu estou andando e eu mesmo digo, meu Deus, eu queria tanto que minha mãe hoje estivesse viva, que eu queria levar um presente da América para ela, queria levar um perfume, queria dizer, mãe, obrigado que a senhora recebeu a visão de Deus e nunca desacreditou, mesmo quando a circunstância era desfavorável, mesmo quando eu vi a senhora sentada na escada dizendo, a gente tem o último arroz para fazer em casa, mas eu vou cantar 2 hinos da harpa e Deus vai mandar a provisão aqui no nosso portão. Minha mãe nunca fechou o portão e em orar por pessoas, era a gente o dia inteiro orando, e ela vivia de milagre. Quando o carro parava, eu do lado dela,
ela com a harpa aberta via descer compra, subir compra. Eu vi a minha mãe dizendo: obrigado, Senhor, o Senhor cuida da minha casa e eu continuo fazendo a tua obra. É sobre isso. A entrega é isso. Orem-me calabaia. Porque quando eu quero me entregar, quando está tudo favorável, é fácil. Quando tem dinheiro no banco, tem carro na porta, tem saúde positiva, é fácil. A entrega acontece nos dias menos favoráveis, nas pessoas que você mais precisa, que não estão do teu lado. Deus se revela para você entender que depender dele é tudo que a gente precisa. Aperta a mão de alguém e diga: dependa de Deus. Dá um sorriso para quebrar o gelo e diga: Deus nunca falhou. Nunca falhou. Nunca falhou. Recalabaracida, recalabaia. Deus nunca falhou. Estou sentindo. Deus nunca falhou em suas promessas. Ele chega quando você está dizendo: Jesus, e agora? Ele chega quando você está dizendo: Jesus, como vai ser? E ele vai dizendo: aquieta e saber que eu sou o Senhor. Descansa o coração porque eu estou no controle. Descansa a tua alma porque eu estou na direção de tudo. Oh, eu sinto Deus aqui. Enquanto Israel está sendo oprimido, com uma crise instituída, tem uma Débora, me ajuda, tem uma que não se conforma com isso. Tem uma Débora debaixo de uma palmeira, um escritório a céu aberto. E a história bíblica diz que vinham as pessoas de longe para receber uma palavra profética de Débora. Para Deus usar Débora para dar uma direção a essas pessoas. Vinham pessoas das cidades vizinhas, circunvizinhas, para receber uma direção de Deus. Por quê? A gente não vai a qualquer pessoa para receber conselhos. A gente não vai a qualquer pessoa para pedir oração. Você não pede oração para pessoas que não têm vida com Deus, para pessoas que não participam do culto. É verdade ou não é, irmão? Isso é real. Você vai pedir oração para você sabe que aquela irmãzinha do ciclo de oração, aquela que não falta culto, aquela que às vezes não vem Pedro, não vem Tiago, não vem João, mas ela está lá adorando a Jesus. Eu sei que eu posso contar com essa mulher de Deus. Débora era uma referência, me ajuda aí, era uma referência de alguém que tinha presença de Deus na vida, de alguém que recebia visão, revelação, comunhão com Deus. O que é que nós temos sido referência? Me ajuda, pelo amor de Deus. Você tem sido referência do quê? Na sociedade, na sua família, no seu lar, na sua casa, que é o seu primeiro ministério. Na mesa da sua família, que é a primeira igreja, antes de você vir cultuar, o culto já começa lá. Do que nós temos sido essa referência de Deus? Como é que nós estamos exalando essa presença? Qual é a referência que as pessoas têm de nós? As pessoas vinham de longe para receber uma palavra profética. É um dia, vamos juntos, é um dia. Deus olha para Débora no capítulo 4 e o verso de número 5, debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel. Na região montanhosa de Efraim. É tão poderoso, pastor Mazen, que até a região que ela está é de forma positiva. Porque aonde Débora atendia, debaixo da palmeira, de frente para as montanhas, como o texto vai dizer no capítulo 4, e o versículo de número 5, ela atendia debaixo da palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. A história bíblica vai dizer que essa região, ela visualizava as muralhas que tinham caído e sido engolidas. Quando ela olhava para o outro lado, ela via milagre. Quando ela olhava para o outro lado, ela via um cenário de manifestação nas montanhas de Efraim. Oh, glória! Sabe que Deus nos ensina? Olhe para direções que acrescentem a tua fé. Olhe para situações que elevem a sua vida espiritual. Você está aqui ou não? Olhe para situações que te fazem aproximar de Deus. Se você ficar no olho, olhando para o que não deu certo, para quem foi embora, para o que falhou, para quem não te ajudou, querido, você vai viver reclamando, murmurando e chorando, mas olhe para aquilo que o céu já está fazendo, para aquilo que Deus já fez, para livramentos que o céu